Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, verso 24, dando sequência à nossa exposição no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por termos sido alcançados pela tua graça, ter nos libertado do império das trevas, da escravidão do pecado e nos transportado para o reino do seu Filho. Nós, ó Deus, como servos do Senhor, queremos andar conforme a tua palavra. Queremos aprender mais do teu evangelho. Queremos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Portanto, Senhor, quebranta o nosso coração, ilumine as nossas mentes e nos conduza a entender a tua palavra e que ela seja aplicada pelo teu Espírito à nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguém disse que a trindade de muitos cristãos da atualidade é formada da seguinte maneira: meus santos sentimentos, segundo, meus santos desejos e terceiro, minhas santas necessidades. A pregação que nós mais temos ouvido em nosso tempo, na maioria das igrejas, é aquela que promete prosperidade, aquela que coloca o homem como centro, em que a sua mensagem, a sua fé é uma fé triunfalista. São pessoas que são induzidas a ouvir esses falsos pregadores, como Paulo disse a Timóteo que haveria um tempo em que as pessoas iriam deixar de ouvir a sã doutrina, iriam virar o rosto, recusar-se a ouvir a verdade, para correr atrás de mestres que, conforme as suas próprias cobiças, essas pessoas com as coceiras nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que agrade às suas cobiças, iriam encontrar mestres que iriam coçar as suas orelhas, coçar os seus ouvidos com essas pregações falsas. E esses que assim seguem esses falsos pregadores, eles fazem de tudo, eles procuram envolver essas promessas. É como se fosse um banco em que você fizesse investimentos e Deus então vai dar muito dinheiro para você conforme você cria ou investe conforme as suas expectativas. Nestas igrejas, com esses pregadores, os cristãos são induzidos a pensar que eles devem fazer algo para levar Deus a mover-se do seu trono. A ideia é como se Deus estivesse assentado no trono, meio bonachão, meio tranquilão, meio acomodado, e aí então os crentes começam a fazer apelos, começam a fazer exigências, começam a fazer os seus sacrifícios, começam a fazer as suas piruletas e o circo aqui na terra, e isso provoca Deus a agir em favor delas. Mas quando nós olhamos para a Escritura, não é assim que Deus é apresentado. Deus está no trono e nós somos movidos até Ele pela graça de Deus. Nós somos movidos pelo Espírito Santo, por meio de Cristo, a nos santificar cada vez mais e nos direcionar para fazer a vontade dEle. Conforme a Escritura, nós somos estimulados, motivados, exortados, fortalecidos para vivermos, como agora há pouco ouvimos, para a glória de Deus. E desta forma, então, nós usamos os nossos relacionamentos, nós usamos as nossas vocações, nós usamos os nossos dons, nós usamos os bens, nós usamos a nossa vida como um todo para o glorificar, para o exaltar, porque nós sabemos que esse é o fim principal do homem. Veja como casou o que nós ouvimos agora há pouco, sem combinar nada.
É exatamente o fim principal do homem, a razão da nossa existência, a finalidade de nós vivermos é para a glória dele. E aí, diante disso, no Sermão do Monte, nós temos aprendido tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado, esse sermão tão profundo, tão maravilhoso. É justamente por isso que tem mais de um ano que eu estou pregando ele e poderia durar muito mais. Porque o que Jesus ensina aqui são tantos temas, tantas verdades que falam de como devemos viver, como devemos nos libertar das tradições religiosas, como devemos nos libertar do mundanismo, como devemos nos libertar dos nossos pecados e caminhar em liberdade neste reino dos céus. Nesta parte do Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos apresenta esse bloco onde ele fala sobre a nossa relação com os nossos bens, com o dinheiro. E aí ele fala no verso 19 a 21 sobre o perigo que nós corremos de ajuntar tesouro aqui na terra e não no céu. Depois ele fala no verso 22 a 23 sobre o nosso coração que pode ser dominado pela avareza, pela ganância. No verso 24, que é o que eu vou tratar hoje com os irmãos, ele fala sobre os bens que podem se tornar como ídolos, como no nosso coração podem ser alvo da nossa adoração. No verso 25 ao 34, ele vai falar sobre os bens que podem causar ansiedade em nós. Então, o nosso tema hoje é a adoração às riquezas ou a adoração a Deus. E aí, então, no verso 24, eu quero apresentar o primeiro ponto. A impossibilidade de servir a dois senhores é a primeira coisa que o Senhor Jesus nos mostra no verso 24. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ele é bem claro. Ninguém. Não tem alguém, não. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando Jesus fala isso, ele está mostrando a incompatibilidade de servir a Deus e as riquezas. E aí eu faço um comparativo aqui entre servir riquezas e servir a Deus, e aí eu vou aprofundar mais nos detalhes do texto. Primeira coisa, quando nós olhamos riquezas e Deus, como dois senhores, como Jesus aqui apresenta. As riquezas, elas se apresentam a nós como uma divindade, como um ídolo e do nosso coração. Deus é o único Deus verdadeiro. Não há outro além dele. Ele é a única divindade. Não existe outro além dele. Então aí é um conflito. Há um que se propõe a ser uma divindade, que não é. E é aquele que é de fato uma divindade, aquele que é a única divindade, aquele que é único Senhor. As riquezas é uma divindade, um ídolo, criado pelo homem, que exige total dedicação. Ela exige sua total dedicação. Mas o Senhor, que é o único e verdadeiro Deus, ele exige total dedicação. Então não há como dedicar a um e dedicar ao outro, porque os dois exigem dedicação integral. As riquezas exigem adoração. O único e verdadeiro Deus exige adoração exclusiva a Ele. Então não há como. Se um exige adoração exclusiva e o outro também, como que você vai adorar um e adorar o outro? Os dois são ciumentos. Os dois não aceitam, os dois são exclusivos. Então aqui já vemos que pela lógica do próprio texto nos mostra que há uma incompatibilidade, não é possível servir aos dois simultaneamente, não há como servir aos dois. E aí então nós podemos ver que o que Jesus está dizendo é que os dois, riquezas e Deus, são dois senhores. São dois senhores e a pergunta é, o que isto implica? Ninguém pode servir a dois senhores. O verbo servir aí no texto, ninguém pode servir. Servir aí está relacionado à escravidão. De fato, escravidão. Eu sei que essa palavra escravidão para nós soa muito ruim, e é de fato ruim, mas a Bíblia ela fala de escravidão. E aqui está falando de uma escravidão. É uma escravidão ao dinheiro, aos bens, às riquezas
ou uma escravidão a Deus. E aí vem um choque para nós, porque para a Bíblia não tem neutralidade. Não há como você não ser escravo do mundo, do diabo, das riquezas e não ser escravo de Deus. Porque na nossa Bíblia é traduzido escravo às vezes por servo, servir, justamente para não criar esse choque cultural ocidental. Mas a palavra lá na língua em que foi escrita é escravo mesmo, não é servo, não, é escravo mesmo. Então não existe essa neutralidade. Olha, eu fui liberto da escravidão do mundo e agora eu sou livre para viver conforme a minha vontade. Ninguém é livre de fato. Quer ver um exemplo? Sabe quem disse que o homem é livre de qualquer escravidão? Foi o diabo. Lá em Gênesis 3, 5, ele disse isso a Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, sabe por que ele proibiu vocês de comer desta árvore? É porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão livres. Vocês estarão livres de qualquer algema. Vocês poderão viver conforme a sua própria vontade, conforme o seu querer. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Exatamente como Nietzsche, aquele que diz que Deus estava morto, ele disse agora, Deus morreu, o velho Deus morreu, a cultura não crê mais em Deus, a cultura agora, ela sepultou essa crença em Deus, então agora nós estamos livres para viver conforme a nossa vontade, navegar mar aberto. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6, verso 22 a 23, ele diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe o texto, o Paulo diz que nós fomos libertados do pecado, então nós éramos escravos do pecado, certo? Isso não há dúvida, todos nós concordamos aqui, eu creio. Nós éramos escravos do pecado. Mas agora Paulo diz, nós somos libertados dessa escravidão e transformados, troca a palavra servos por escravos, escravos de Deus. Você acha ruim ser escravo de Deus? Eu não acho, é maravilhoso. Para mim a melhor coisa do mundo é ser escravo dele. Ele diz, Paulo diz, troca a palavra servos, a tradução aí não seria servos, seria escravos. Paulo diz, nós fomos libertados de uma escravidão terrível. E esta escravidão nos levava à morte, nos levava ao inferno. Mas agora nós somos transformados e pertencemos a um outro reino, do qual nós somos escravos desse rei. Mas essa escravidão nos dá vida, essa escravidão nos dá a liberdade em Cristo. Esta escravidão, que parece contraditória, ela traz liberdade. Liberdade de nós mesmos. Libertação de nós mesmos, libertação do diabo, libertação do mundo. Nós não pertencemos a nós mesmos, não pertencemos ao mundo, não pertencemos ao diabo, nós pertencemos àquele que nos criou para Ele. E criar para Ele, viver para Ele, é a satisfação da nossa vida. Então Paulo diz, nele nós temos a vida eterna, e aqueles que vivem na escravidão do pecado, o salário deles é a morte, é o pecado, é a morte. O que Paulo diz também, eu só menciono aqui, Paulo diz em Colossenses que nós fomos transportados do império das trevas para outro império, para outro reino, o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Nós fomos tirados de um reino e transportados para outro. Só que um reino é de trevas, o outro é reino de amor. E nos dois nós éramos escravos e vivíamos para essa escravidão das trevas, caminhando para a morte. E agora nós somos escravos, servos de um reino de amor, de um reino de graça, de um reino de misericórdia, de um reino que nos libertou, que nos transportou para Ele. Quando nós olhamos para a escravidão no período bíblico, temos que entender que não é como no Brasil, que foi por questão da cor da pele.
Como nosso atual presidente disse, e agradeceu a África pelos 350 anos de escravidão no Brasil, né? Teve essa capacidade de agradecer a escravidão. Lógico que não é nesse contexto ocidental quando ele pensa em escravidão, pensa na escravidão de africanos. Mas a escravidão no período bíblico não era por cor da pele. Eram pessoas que eram dominadas, nações que dominavam as outras, então escravizava as outras nações, e havia lá os vários níveis de escravidão. E olha, eu não estou defendendo escravidão, pelo amor de Deus. Estou explicando para você entender aqui o que Jesus vai dizer, né? Para você compreender as coisas. Quando nós olhamos na Bíblia, por exemplo, nós vemos José não era escravo no Egito, ele não estava na casa de Potifar, e José sofria ali, enquanto não foi ali armado a cilada contra ele, tudo estava ao seu domínio na casa de Potifar. E ele era escravo e vivia muito bem, com roupas boas, bem cuidado. Ele não era alguém algemado ali, escravizado, chicotado nas costas. Não, ele vivia bem, até que armaram contra ele a esposa de Potifar. Aí já é outra cena. Quando nós olhamos para Israel, lá no Egito, os hebreus sendo escravizados pelo Egito, aí sim, aí nós vemos eles sofrendo realmente, eles passando dificuldades, havia realmente uma situação realmente angustiante sobre eles, do domínio dos egípcios que queriam explorar a mão de obra deles e tinha medo que eles crescessem e dominassem o Egito. Mas quando nós olhamos em outros momentos que Israel se torna, a nação, se torna escrava, por exemplo, na Babilônia, alguns são levados para a Babilônia, como Daniel. Daniel estava passando necessidades econômicas na Babilônia, quando era escravo, não, ele comia do melhor. Ele estava longe da terra dele, sofrendo longe dos seus pais, a sua cidade destruída, mas ele e os que foram levados para a Babilônia eram escravos, mas estavam muito bem, em termos sociais, em termos econômicos, bem cuidados, bem vistosos, ao ponto que um escravo subiu ao poder da Babilônia. Os persas fizeram o mesmo, depois os gregos dominaram Israel, e quando nós chegamos aqui no período do Senhor Jesus, quem é que dominava Israel? Os romanos. Romanos tinham escravos? Tinha. Israel era como uma nação escrava? Sim. Eles prestavam serviço a Roma, mas os romanos, embora explorassem Israel, eles permitiam que Israel tivesse lá suas leis, tivesse seus costumes, suas tradições, sua religião. Só depois eles vão perseguir por outras razões. Mas o fato é que quando Jesus fala isso aqui, não pode servir a dois senhores, ele está falando para um público que sabia o que era escravidão. Nós não sabemos. Eles sabiam. Entendeu aí o que eu estou querendo mostrar? Eles compreendiam isso. Sabe qual que era o valor de um escravo para um romano na época de Jesus? Um escravo valia tanto quanto um boi ou uma peça de arado. E o mais interessante ainda é que quando a igreja é fundada, havia senhores e escravos dentro da igreja. E o mais impactante ainda é que na igreja não podia ter acepção de pessoas, como tinha lá fora. Na igreja, um escravo podia ter cargo de presbítero. E o senhor dele ser um membro da igreja. Imagina só, na igreja, naquele contexto do Império Romano, um escravo na igreja ser pastor do seu senhor. Por quê? Porque a igreja é outro reino. Mas o que nós vemos no Antigo Testamento é que quando um escravo, olha só que coisa interessante nesse sentido, quando um escravo em Israel, ele chegava ao período que ele podia ficar livre e sair da terra do seu senhor, ele podia gostar tanto de ser escravo do seu senhor, gostar tanto dele, ter sido tão bem cuidado pelo seu senhor, tratado como um da família, que ele tinha o direito legal de continuar como escravo voluntário. Então chegou o tempo dele não mais ser escravo, isso aconteceu em Israel, e ele queria continuar servindo ao seu Senhor por gratidão, por reconhecer que ele era muito bem cuidado naquela casa, tratado como da família. E aí então, sabe o que tinha que fazer? Tinha que furar a orelha dele, para que as pessoas olhassem para ele na rua em Israel e dissessem: esse é um escravo livre, esse é um escravo voluntário, ele quis ser escravo. Adivinha qual é a imagem para nós? Eu quero ser escravo.
do meu Senhor. Você quer ser escravo dele? Escravo dele. Voluntário. Livre. Um escravo livre. Por quê? Porque ele nos transformou. Então, quando Jesus fala aqui sobre dois senhores, ele está mostrando exatamente essa questão da escravidão daquele contexto, de uma escravidão às riquezas e de uma escravidão livre ao Senhor, o adorando e o servindo. E aí então nós aprendemos que você pertence a quem você serve. Você pertence a quem você serve. Como escravo pertencia ao seu senhor. O senhorio ou pertence ao senhorio do dinheiro, das riquezas, ou o senhorio de Deus. Então faça aqui um paralelo entre pertencer ao dinheiro, aos bens, e pertencer a Deus. Pertencer ao dinheiro, ser escravo das riquezas. Ser escravo das riquezas tira suas forças emocionais. Quem é escravo do dinheiro não tem forças emocionais, é sugado o tempo todo pela preocupação de ganhar e não perder dinheiro. Quem serve ao Senhor tem as suas forças renovadas. Não é o texto de Isaías 40 lá que eu falei? Que fala que no Senhor nós iremos ser renovados nas nossas forças. Os jovens cansam e se fadigam, mas quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. O dinheiro tira o tempo das pessoas com a família. O Senhor exige que você invista na família. O dinheiro, no sentido de ídolo, constrói falsas amizades. Quando você tem dinheiro, que aparece de amigo não é brincadeira. É um monte de amigos para poder desfrutar do que você conquistou. Falsas amizades. Mas o Senhor edifica verdadeiras amizades. Que quando você não tem nada, elas estão do seu lado. Quando você sofre, elas estão com você. Quando você tem dificuldade, elas estão porque elas estão com você por causa do Senhor. Não é porque você tem ou não tem as coisas. O dinheiro ilude a mente das pessoas com falsas promessas de que elas agora realmente são felizes, agora elas têm segurança, elas agora podem gastar à vontade, elas podem conhecer o mundo, elas podem fazer tantas coisas, comprar o carro que elas quiserem. Falsas promessas. O Senhor, ao contrário, Ele ilumina a sua mente com verdadeiras promessas. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O dinheiro, as riquezas, tiram o sono. As pessoas ficam sem dormir, pensando em pessoas milionárias, pensando aquelas pessoas realmente ricas, elas ficam pensando na Bolsa de Londres, no Japão, fica pensando lá nos Estados Unidos e no São Paulo, como é que vai ficar, vai cair, não vai cair as ações, e elas, como é que eu vou fazer amanhã para ganhar mais, não perder dinheiro, uma jogada errada perde milhões, e elas ficam sem dormir. Ora, Deus nos dá um sono reparador, Deus dá uma tranquilidade, não precisa de Rivotril, não precisa de remédio, Ele dá sono tranquilo, Ele tira a ansiedade. O dinheiro coloca peso nas costas das pessoas, elas andam carregadas, pesadas. O Senhor remove o peso, o Senhor alivia, o Senhor dá paz. O dinheiro, o amor ao dinheiro, o senhorio do dinheiro, presta atenção no que eu estou dizendo, senhorio do dinheiro, quando ele é um senhor na sua vida, ele só tem valor nesta terra. Eu já citei isso numa pregação aqui, você vai num cemitério, vai ver lá um monte de sepulcros lá, de homens e mulheres ricas, daqui de Limeira, que já morreram, estão lá, enterrados, acabou. É só aqui. Você nem sabe a história da maioria deles. Passaram, já eram. E agora, o Senhor, quem serve aqui, tem valor para a eternidade. Uma pessoa que serve como escravo ao seu Senhor, seja as riquezas ou a Deus, vai fazer sempre a vontade do seu Senhor.
Quem serve a Deus ou as riquezas vai obedecer às ordens sem questionar. Quem serve a Deus ou as riquezas vai dedicar a sua vida, a sua força, a sua energia, o seu tempo ao seu Senhor. Quem serve a Deus ou as riquezas vai dedicar o seu casamento, sua família, construir os seus relacionamentos que estejam de acordo com aquele senhorio. Então, se você construir a sua vida debaixo do senhorio das riquezas, então pensa no que vai dar no final. Agora, se você construir a sua vida debaixo do senhorio de Deus, através de Cristo, a sua vida é uma riqueza sem fim. Quem constrói a sua vida baseada nas riquezas é um vazio, é uma tristeza, é uma angústia. Pode estar rindo, e só rir à base de bebida ou droga, de farras, festas, porque não há alegria natural. Mas o verdadeiro, o crente, ele está alegre, às vezes no meio da angústia, no meio da tristeza, no velório, está feliz, porque apesar de sentir saudade daquele que morreu em Cristo, ele está tranquilo, porque aquela pessoa morreu e está em Cristo, e ele sabe que logo estará com ela. Isso é uma loucura para esses que vivem em torno do dinheiro. Nós perdemos, a igreja perdeu Adalto Lourenço, limeirense, pouco conhecido da cidade, né? A igreja perdeu porque ele era um grande apologeta, um homem temente a Deus. Eu até brinquei com alguns, se Deus levou Adalto Lourenço, que era tão valioso para o reino, imagina nós. Pô, a barba de molho. Mas Adalto Lourenço, um homem fiel, cientista, apologeta. E eu acho interessante se você me perguntasse de pronto assim, Adalto Lourenço, servo fiel. Só isso. Servo fiel. Não há outra coisa a pensar sobre ele. Então, usando Adalto Lourenço, ele conta uma história, aí eu vi alguns vídeos, né? E está muito na internet por conta disso, e isso é muito bom, porque desperta pessoas para conhecer os escritos de Adalto Lourenço, os seus vídeos, muito importantes para ajudar os jovens cristãos nas universidades a não serem envolvidos pelo evolucionismo. Adalto Lourenço disse que quando ele estava na NASA, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, ele contou então que tinha contato com um professor, e não disse o nome, alguém realmente muito importante no meio científico, alguém que havia chegado no topo da ciência, alguém realmente que não tinha mais nada a conquistar em termos de conhecimento, assim, lógico, sempre tem, mas no sentido assim de nível dele era altíssimo. E aí Adalto Lourenço falou para ele assim, olha, você construiu a sua vida, subiu na escada do conhecimento e chegou ao topo. Esse cientista não é crente. E Adalto Lourenço falou com ele. Esse cientista disse o seguinte, é verdade, eu cheguei no topo, mas descobri que coloquei a escada na parede errada. Cheguei no topo, mas descobri que coloquei a escada na parede errada. Quando você constrói uma vida sobre a riqueza, é colocar a escada na parede errada. A parede vai cair. E o Senhor Jesus falou, no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, e quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra esta casa, e grande foi a sua ruína. Outro aspecto é impossível adorar os dois, porque ambos exigem ser amados. O texto diz, ou há de aborrecer de um e amar o outro, Jesus fala. O que é aborrecer aqui? Ele fala de aborrecer um e amar o outro. Se você servir as riquezas, você aborrece a Deus. Se você servir a Deus, você aborrece as riquezas. Essa é a ideia. Se você servir as riquezas, você a ama e não ama o Senhor. Você serve ao Senhor, você ama o Senhor e não ama as riquezas.
Então, o que é aborrecer? Aborrecer aqui é ódio. É desagradar. É ter completa aversão. O que Jesus está dizendo é que quem ama as riquezas odeia Deus. Quem ama as riquezas despreza Deus. Quem ama as riquezas acha que é autossuficiente. Quem ama as riquezas confia nas riquezas. Quem ama as riquezas acha que nunca cairá do poder. Só quando briga com gente maior. Né? Uma ironia aqui que alguns entendem. Só cai quando briga com quem tem mais poder. Quem está no poder e se acha um Deus no país, não confia e não ama o Senhor, odeia a Deus e os que amam o Senhor. Exatamente como o Salmo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Observe no texto, quem é que diz que quer conspirar contra Deus e o seu ungido? Os reis e os príncipes da terra, os ricos e os poderosos da terra, que amam a riqueza e querem montar o seu reino na terra e querem viver conforme a sua vontade. Então eles se sentem algemados por Deus e eles querem romper a algema. Eles não querem o reino de Deus, eles não querem o reino de Cristo, eles querem viver conforme as suas próprias vontades. E aí então eles conspiram, eles se unem contra Deus. E se você ler lá o Salmo, diz que Deus olha para isso e ele ri. Em 1 João, eu só vou citar porque eu já li no início do culto, João diz que nós não devemos amar esse mundo, nós não devemos amar os prazeres desse mundo, porque amar esse mundo é amar coisas transitórias, mas devemos amar o Senhor. Agora, olhando mais uma vez para o nosso texto, nós temos aqui verbos em tempos diferentes, verbos em tempos diferentes que revelam um processo de domínio. Como assim? Se você olhar aí, servir, ele está no presente. Agora, aborrecer-se de um e devotará ao outro e desprezará, está no futuro. O que isso tem a ver, pastor? O que Jesus está mostrando é que quando eu começo a servir as riquezas no presente, eu não me torno inimigo de Deus imediatamente. Eu não sou imediatamente dominado pela riqueza. Mas na medida em que eu começo a servir as riquezas como ídolo no meu coração, ela começa a me dominar, ao ponto em que ela me fará aborrecer de Deus, ou me afastar de Deus. Vou contar uma história para você rapidinho. Eu vi isso há muitos anos atrás, do pastor Paulo Romeiro, na década de 90 eu vi isso. Ele contou, ele era da Assembleia de Deus, então ele contou o seguinte, que um irmão da Assembleia de Deus, muito simples, chegava na igreja dele de chinelo havaiana, quando a havaiana era de pobre, né? Chinelo havaiana, roupa bem simples, ele tinha lá uma caminhonetinha, fazia o seu frete, seu carreto, e ele chegava lá na igreja sempre orando, glória a Deus, aleluia, servindo ao Senhor com entusiasmo. Passado mais um pouco, aquele irmão comprou lá uma caminhonete mais nova para fazer os seus carretos. Começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, melhorou a roupa dele, mas estava firme na igreja lá, adorando ao Senhor, chegando lá, não mais chinelo, mas de calçado, roupa mais arrumada, e lá, glória a Deus, aleluia, e orando e tal. Passado mais um tempo, ele trocou a caminhonete, comprou um caminhãozinho usado. E aí ele começou a fazer alguns transportes, dava mais lucro. E aí ele começou a faltar um pouquinho a igreja, mas estava indo ainda, firme na igreja. Passado mais um tempo, aquele irmão trocou aquele caminhão num zero, caminhão novinho. E aí o transporte aumenta. E ele começou a trabalhar naquele caminhão. Aí ele faltava mesmo a igreja, mas ia umas 2, 3 vezes no mês. Mas entusiasmado um pouquinho. Passado o tempo, ele montou uma transportadora. Caminhão, carreta. Aí perguntavam assim, cadê o irmão? Ele está ocupado com os negócios dele.
ele não tem tempo mais para vir à igreja. Ou outros dizem, não, ele está viajando, trabalha muito, precisa curtir o dinheiro que ele ganha. Então não está sobrando tempo para vir à igreja. E aí então Paulo Romero diz que passou um tempo que ele mal voltou para a igreja de chinelinho, roupa rasgada, porque Deus foi lá e corrigiu ele, tirou tudo. E aí estava lá de novo, glória a Deus, aleluia. Então, quando é crente, Deus corrige. Quando não é crente, Deus deixa ganhar mais dinheiro. Porque Deus entrega as suas próprias paixões. Quando é crente, Deus vai lá e volta para cá. Quando não é crente, Deus entrega. Fica mais rico, pode ficar mais, vai mais. Porque isso é motivo para minha ira ser mais plena contra você. Salmo 73. O que Jesus está dizendo, quando nós servimos a Deus também no presente, se nós servirmos a riqueza no presente, ela nos envolverá no processo, certo? Mas se nós servirmos a Deus no presente, o que vai acontecer? Nós também seremos mais envolvidos por Deus, seremos mais envolvidos pelo seu reino, nossa vontade será maior de o adorar, de o bendizer, nossa vontade será de honrar com o nosso trabalho, honrar com a administração, honrá-lo com a nossa família, honrar com a nossa vida, nós vamos cada vez mais desejá-lo. Conta-se que Bonhoeffer foi um pastor luterano na Alemanha, na época do nazismo. E interessante que a maior parte da igreja alemã e pastores abraçaram Adolf Hitler e o apoiaram o governo nazista. Mas Bonhoeffer não. Ele se opôs, junto com outros pastores, uma minoria. Ele se exilou nos Estados Unidos, depois se exilou em Londres, mas ele poderia sobreviver e ficar bem lá. Ele não quis continuar lá, ele voltou para a Alemanha, porque ele queria ajudar os pastores fiéis e a igreja que ainda estava lá. E ele foi preso por Adolf Hitler. E poucas semanas antes dos aliados ganharem a guerra, Adolf Hitler mandou matar os maiores inimigos do nazismo, e Bonhoeffer era um dos primeiros da lista. Ele morreu poucas semanas da guerra acabar. Diz que testemunhas da prisão, quando chegaram lá para levá-lo para ser enforcado e morto, ele disse, terminou aqui o cárcere, mas daqui a pouco para mim começa a vida. Eu tenho vergonha de Bonhoeffer. Olha como ele foi para a forca. Para mim começa daqui a pouco. Termina isso aqui, mas daqui a pouco começa a minha vida. Quem serve a Deus, carrega a sua cruz, ele diz. A igreja, se não for identificada com a cruz, não é igreja, ele diz. Se o cristão não for alguém que está pronto a morrer por Cristo, e ele pode dizer isso porque ele morreu assim, não é crente. Quem serve a Deus no presente é envolvido de tal forma pelo Evangelho que ele aborrece esse mundo e aborrece as riquezas desse mundo. Por fim, esse é mais rápido, pode ficar tranquilo. Não fique angustiado para ver a televisão. Fica tranquilo. Olha só, segundo, quem está por trás da adoração às riquezas? Não podeis servir a Deus e às riquezas, Jesus fala. O que Jesus está mostrando aqui é que o nosso coração ou está servindo a um ou outro, mas a questão é, ele coloca riquezas aqui como uma divindade. No texto é Mamon. Então Mamon aqui é colocado como um Deus, uma divindade, riqueza aqui. É uma divindade em que o homem confia, que ele coloca a sua segurança, como lá eu disse em Isaías 40, que o povo confiava nas nações, não no Senhor. Então Jesus identifica riquezas como uma divindade aqui. Mas quem está por trás desta divindade? Lá em Mateus capítulo 4, verso 8 a 9, vai mostrar quem? O diabo. Lembra? Aí Mateus 4, verso 8 a 9, a tentação do Senhor Jesus.
na última tentação que ele sofre, o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória desses reinos para Jesus, e disse: isso te darei, se prostrado me adorar. O que é isso? Riqueza. Olha os reinos da terra, eu te darei todos eles. Deve ter sido o Monte Everest. Levou ele lá no alto monte, ou no Monte Horebe, seja qual for, levou ele lá e mostrou: olha os reinos da terra, são todos meus. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei. Qual foi a resposta de Jesus? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele ensinou exatamente o que ele fala no Sermão do Monte. Ele respondeu a Satanás que só a Deus deve ser adorado e prestado culto. Então, quando as riquezas, pela mídia, pelo mundo, tentam nos seduzir a adorar e achar que a felicidade está em ter dinheiro, quem é que você acha que está por trás? Quando você tem pregações nas igrejas que falam que você, para ser crente espiritual, um crente abençoado, um crente nota 10, você tem que ter dinheiro. Quem é que você acha que está por trás desses pregadores? Quem é que você acha que está por trás da teologia da prosperidade? Não tenho medo de dizer isso, é o diabo. É ele que quer levar a igreja a abandonar o evangelho. É ele que quer levar a igreja a distorcer o evangelho. É ele que usa falsos pregadores. Então, quando você vê um crente, um cristão arrogante, dizendo que ele exigiu para Deus, que ele decretou, que ele conquistou, ele é igualzinho aos ímpios que acorda de manhã, vai lá para o espelho e fala: eu sou um milionário, eu sou um milionário. Tem essa besteira aí. Tem livros que falam: você tem que chegar todo dia de manhã. Eu conheci um camarada que faz isso. Todo dia de manhã, vai lá no espelho e diz: eu sou um milionário. Eu sou um milionário. É o tonto. É o mesmo que os crentes fazem. Eu sou próspero, porque eu sou filho do rei. E filho do rei coloca a gente por cabeça e não por cauda. Quem é que está por trás disso, meus irmãos? É o diabo. É ele. O diabo é um grande empresário. O diabo é astuto. Ele é inteligente. E ele usa de seduções as mais variadas para nos desviar do evangelho. O Senhor Jesus fala em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo. Tem jugo? Tem. Mas aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o que a riqueza não pode dar? Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Fazendo algumas aplicações para finalizarmos a mensagem. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todo mundo gosta desse texto, é ímpio. Mas sabe o que o Salmo 23 está dizendo? Quando afirma que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, a tradução correta mesmo seria assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se Ele é o meu pastor, tem alguma coisa a mais que está faltando? Tem alguma coisa, algum valor nesse mundo que tem que ser adicionado? Não. Se Ele é o meu pastor, Ele me guia por pastos verdejantes, mas também na sombra da morte. Mas Ele me guia em qualquer situação, como fez com Jesus. Não existe, meus irmãos, neutralidade. Ou serve a Deus, ou serve às riquezas. O mundo, a riqueza, promove em você alegrias transitórias. Mas Deus promove alegrias eternas. E traz alívio à nossa alma, independente das circunstâncias.
Quando o seu coração é seduzido a viver em busca de materialismo como sendo uma fonte de alegria, adivinha quem é que lançou na sua cabeça isso? Ele mesmo. Você merece. Você tem que conquistar. Você não pode viver assim. Olha o fulano de tal, tão ruim de caráter e tem essas coisas. Você está na igreja e não tem essas coisas. Você acha que isso é Deus? É Ele. Quando você vive em função do dinheiro, você se torna escravo do dinheiro. E o escravo do dinheiro será sugado pelo dinheiro. Mas quando você serve a Deus, Ele renova as suas forças, Ele te dá paz, te dá alegria, te dá satisfação. Mesmo em meio à aflição, você se alegrará, porque Ele estará com você. Viva para a glória de Deus, e você será feliz aqui e para toda a eternidade. E você dirá com Bonhoeffer, aqui terminou, mas agora começou para mim. Uma nova vida de plenitude, de alegria. Porque, e aí eu termino novamente com o texto, porque eu ando com aquele com quem encontro alívio para minha alma, descanso para o meu coração, e ele vai me aliviar plenamente um dia. Que Deus assim nos abençoe. Amém.